A questão da posse... Vamos trazer para o Brasil, que daqui a pouco a gente tem que trazer, né? Vamos trazer. Vai falar do Tite e tal, se o Tite tem alguma condição de competir com esses caras e tudo mais, não só na eleição da FIFA. Sim. O Brasil teve seus técnicos marcantes e emblemáticos. Um deles... Tele? Um deles que faz aniversário, a Copa de 82, aniversário redondo nesse ano, foi o técnico da posse de bola que tirou os pontas, né? No futebol brasileiro, que era o time do cara não podia dar chutão, não podia fazer falta, tinha posse de bola, não tinha ponta, que era o Tele é revolucionário, o Tele mudou. Muita gente foi seguir o Tele no Brasil, o Luxemburgo foi. Então, assim, eu acho que o Guardiola, talvez pela capacidade intelectual, por jogar xadrez com o Kasparov, por não sei o quê, ele é decantado num aspecto que vários outros treinadores têm marcas históricas semelhantes a dele. Mas você acha que esse legado dele é só pela capacidade? É isso que eu não consigo... Não, eu acho que ele é superestimado. Eu acho que outros técnicos foram, se ele foi revolucionários também. Quem? O Tele foi revolucionário. O Tele faz 20 anos. É uma comparação brasileira. E não tem jeito. O Luxemburgo foi revolucionário. Tudo bem, há 15 anos. Tudo bem. E aí, o Guardiola foi a quanto? Não, mas a gente está falando que é o melhor. Esse momento revolucionário do Guardiola está começando a ficar cada vez mais para trás. Sim, mas a influência dele hoje ainda é gigante. A gente está falando sobre... Eu acho uma loucura como a gente... Repito o que eu falei no começo. Eu acho incrível a velocidade com que a gente tira os méritos das pessoas no futebol. Estou dando mérito a outros também. Tudo bem, mas assim... O Zidane também acredito que é bom, parece ser realmente bom, mas o Zidane tem Precisa dar pirueta no... Não, o Zidane tem 1 ano e meio de carreira de técnico, Arnaldo. O Guardiola tem 8 anos, 9 anos de carreira de técnico. E desses 8 ou 9 anos, um ano a gente pode discutir, que é o ano do Manchester City. A questão do Bayern de Munique, acho que aí a gente entra muito na história que você sempre fala sobre a Copa do Mundo, né? E que você até citou o Zidane para exemplificar, às vezes, como é necessário o título ou aquela conquista para que o cara mude de patamar ou para que uma avaliação específica mude de patamar. Porque me parece que o que fez o Guardiola no Bayern de Munique, os números dizem isso, em termos de conquistas, em termos Não, conquista. Faltou a Champions League, ok, faltou a Champions League. Em termos de desempenho da equipe, parabéns. Então, mas é isso que precisa ser avaliado no trabalho do técnico. Quando a gente faz uma escolha, pontos corridos, eu acho que são as duas coisas. As coisas têm que estar agregadas. Porque assim, veja só, é indiscutível que o desempenho do Bayern foi melhor. Dava mais prazer de ver o Bayern jogar. O que eu quero entrar é que o Arnaldo não acha. O que eu acho... Você falou que é indiscutível. Não, eu acho. Não, mas veja... Eu acho que o Bayern era um time melhor. Só que é o seguinte, o que eu quero chegar? Por que a gente tem sempre que separar o negócio do desempenho com o resultado? Não, mas não tem que separar. Será que uma coisa não pode estar ligada à outra? Porque assim, é resultado. Mas o desempenho do Guardiola, olha como jogava o time do Guardiola. Mas esse time aqui não tem resultado. Ele ganhou 3 títulos alemães na sequência, somando 4, coisa que nunca tinha acontecido. Você que está falando mais do resultado do que do desempenho. Ele teve resultado e desempenho. Porque você está cobrando ele não ter sido campeão da Liga. Porque esse era o objetivo. Mas é aí que eu estou querendo chegar. É aí que eu estou querendo chegar. Eu estou querendo chegar no seguinte. Por que o desempenho não pode estar associado com o resultado? Por exemplo, no Bayern ele tem desempenho, mas não teve resultado. Aí, no Barcelona ele teve as duas coisas. Só que ele não consegue mais associar as coisas. No Manchester City, primeira temporada, não teve resultado. O desempenho, só que também o desempenho também não foi essas coisas, né? E aí vem um caminhão de dinheiro para contratar quem ele quer. Eu tô querendo chegar nisso. A gente precisa ter desempenho e resultados. As coisas precisam estar associadas. Mas ele conseguiu. Na Alemanha ele conseguiu as duas coisas. Tudo bem. Mas o alemão não é um baita mérito. Vamos fazer a pergunta da chegada ao Bayern. O William fez o recorte. Lembrando que ele foi escolhido antes do sucesso. Antes do título da Champions. Antes do sucesso da temporada. Sim. Quando ele chegou, de fato, o time já tinha vencido tudo. Que tornou a missão dele mais difícil. Claro. Né? De aliar o desempenho ao resultado. Agora, ele se obrigou a fazer tudo de uma forma autoral, assinatura. Mas ele é assim. Então, mas isso é bom?
O mérito dele é esse. Se ele abrir mão das convicções dele que deram certas... Então, beleza. Então o técnico de futebol tem que chegar lá e botar sempre o estilo de trabalho dele, independentemente dos jogadores e do resultado do clube e da cultura de futebol do time. Nesse nível de clube com o qual ele trabalha... O Bayern sempre jogou vertical, jogou não sei o que e era um time, o melhor time da Europa. Ele chega lá, não, Lan, você vai pro meio, eu não quero o zagueiro baixo, não gosto do centroavante alto. Eu acho que porque quando o Bayern contrata, sabe campeão da Inglaterra, não. Tá contratando. Você não, eu quero um zagueiro lateral. A mudança de patamar não incluía esse cardápio? A mudança de patamar, a hegemonia... Não, estou dizendo... A hegemonia europeia do Bayern, o projeto do Bayern. Isso, ele foi contratado, não é? Com essa... Exato. Então, ele tinha que chegar lá e botar... Sendo bem sincero, a minha impressão é que o Guardiola foi contratado por uma oportunidade, que é no Brasil, não tem muita... Estava disponível por uma oportunidade e a diretoria do Bayern já não acreditava no Jupp Heynckes, que acabou levando tudo. Mas quando o Jupp Heynckes ganha tudo, os caras... rapaz... Vamos aposentar e vamos dar uma cerveja para ele. Não estava no... Desculpa, mas não é possível que dirigentes do Bayern de Munique... Eles não acreditavam num time contratando o Guardiola. Não existe uma figura no futebol mundial cujos conceitos sejam tão claros. Todo mundo quer contratar o Guardiola. Não é pela grife. Não, pelo tudo. O cara é o cara com conceitos mais claros que todo mundo sabe quais são. Quais são? Todo mundo sabe das convicções dele sobre o que é jogar futebol. Você acha que sabem mesmo? Como se deve jogar futebol. Certamente, Arnaldo. Você acha mesmo? Cara, é o cara mais... É o técnico que é mais fácil você decifrar o que ele quer. Ele é o técnico mais autoral que existe. E, portanto, quando você o contrata, você sabe está contratando o Guardiola. O Zidane, por exemplo, é um cara que ninguém sabia como era. Tudo bem, claro. O cara está começando agora. Pois é. O Guardiola, você sabe. O Guardiola é o cara que joga desse jeito. Gosta de goleiro que joga com o pé, gosta de não sei o quê. Eu simplificaria essa questão. Bom exemplo o goleiro também dele deu. Eu simplificaria, sem dúvida, e errou. Tá no quinto goleiro. Sim. Simplificaria essa questão assim. Transpondo essa questão para o Brasil. Faça, isso é bom. Digamos que o Campeonato Brasileiro tenha terminado ao cabo do primeiro turno. Não haveria dúvida aqui na mesa qual é o técnico do ano. Fábio Carille. Sim. Então, é o melhor técnico do Brasil? Pois é um bom ponto esse. Depende de como terminar o Grêmio, o ano do Grêmio também, né? Não, pera um pouquinho, estou dizendo acabou o ano. Acabou o ano e é isso aí. Acabou na semana passada, acabou no primeiro turno. Tá. Acabou. O ano acabou desse jeito. Tá. Quem é o melhor técnico? Quem foi o técnico do ano no Brasil? Carille. Foi o Carille. É Renato, o melhor Renato técnico Portaluppi. do Brasil? Quem é o melhor técnico do Brasil? Tite. Essa é a pergunta. O Tite entra? Não entra. Acho que entra. não. Claro que não. Seleção, né? Mas então, agora volta a fita um pouco. Fita, mas vocês me gostam para falar da fita. Tem 2 técnicos entre os 10 de seleção, né? Só. Os outros 8 são de clube, você se deu conta disso? Sim. Sim, acho que faz sentido. Claro que faz sentido. Claro que faz até sentido. discutível, né? Isso é discutível, exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque, para pegar o exemplo do cara que ambos amamos, né? Por todos os motivos, inclusive como ser humano, chamado Tele Santana. Então, ele fez o que ele fez em 82. Ele foi objeto da homenagem na entrevista do João Castelo Branco com o Pepe Guardiola sobre a coisa do ganhar, o que é ganhar, o que não é ganhar. Comovente, né? Aí ele teve uma coisa que nenhum outro técnico na história do futebol brasileiro teve. A chance de fazer uma segunda Copa depois de ter perdido a anterior. E perdeu a segunda. Desempenho e resultado. Não fosse o Tele Santana do começo dos anos 90 no São Paulo. Apesar de ter tirado o Grêmio da fila. E ele seria um fracassado. Ele seria muito menor do que ele é. Sem dúvida. O que eu acho que houve com o Tele, transportando para a realidade brasileira, é o que o William tanto está lutando aqui para conciliar. Desempenho e resultado. O Tele Santana poderia ficar... E ele, para chegar ao resultado, e às vezes é necessário, ele mudou, adaptou certos conceitos. Né? O São Paulo de 92 não jogava como a seleção de 82. Sim. Todos os times do São Paulo dele tinham brucutus, entre aspas. Pintado. Ronaldo, outros. Ele trocou o Falcão pelo Elzo em 86. E ele teve
para comparação, e aí outro técnico que eu citava, para comparação, ele teve um duelo simbólico contra o Cruyff, aquele era o Dream Team. Sim. O Guardiola jogava naquele time. E bem. O Guardiola é o sucessor do Cruyff nesse conceito. Aquele time era o melhor Barcelona que eu vi, porque não podia dar 2 toques na bola, era o time que jogava de primeira, sem dar chutão, com anões na zaga. Era o princípio do trabalho do Guardiola, que era o homem do Cruyff. E o São Paulo não só ganhou do Barcelona, como jogou melhor que o Barcelona. Mas com as suas limitações, com o Ronaldo dando carrinho, o Stoichkov quase arrebentando o pescoço dele. Porque futebol é isso também, né? Então, o Cruyff teve momentos brilhantes como treinador e também momentos não bons. Por talvez... Sim, mas isso não é todo técnico assim? Qual é o técnico que teve só momentos brilhantes nessa história? Não, o que eu estou dizendo assim, o Cruyff, aos poucos, ele foi sendo superado por outros. Mas como é? Lembre ao fã do esporte, por favor, você com sua memória privilegiada, o que fez Tele Santana na final do Campeonato Brasileiro de 90? 91. 90? Contra o Corinthians? Contra o Corinthians. Lembre-se? Pôs o Ricardo Rocha no banco. Ah, sim. Sim, exato. E jogou, como é que chamava? O Ivan. Lembra? Sim, mas o Ivan... Onde entrou o Tupanzinho? Aí era uma... Acho que mais... Eu estava pensando em 91, quando ele colocou... Não, ele foi campeão. Um lateral para marcar o lateral adversário para ganhar o... Tipo, nessa coisa pragmática. Você lembrou de mais. Aí você está lembrando de um acerto. Estou lembrando de um erro. Sim. Não, mas sempre... Erro sempre vai ser. Agora, só a gente, o Tite está na lista. A gente discutiu aqui que... E podemos já entrando em Brasil que já. É estranho o fato dele estar... Que é injusto, talvez, um cara que seja técnico de seleção... É uma disputa estranha, né? Técnico de clube e técnico de seleção, os dois estarem na mesma lista. Se o Tite não fosse técnico da seleção, ou fosse de qualquer time do Brasil... Não estaria. Ele não estaria. Isso. Não. Isso. Né? E digo mais para você... Isso não se discute. Por mais que o trabalho dele tenha sido de excelência e tudo mais. Se o Campeonato Brasileiro é o francês, o Caril, Monsieur Caril, estaria. provavelmente estaria. Exatamente.